A Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, apresentou um programa simplesmente imperdível. O programa Uma Jornada Encantadora, Maria, Caminho do Amor, da Anunciação até o Nascimento de Jesus. É um programa simplesmente imperdível. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, onde você vai encontrar um material que atenda às suas necessidades de pesquisa, estudo e lazer. E aí convidamos você para mais esse programa. Um programa simplesmente imperdível. Programa Espírita, Uma Jornada Encantadora, Maria, Caminho de Amor, da Anunciação até o Nascimento de Jesus, apresentação de Euridice Saltini e Sônia Almeida de Portugal, Inês Barreira do Brasil, transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Imperdível. Muito obrigado pela companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Há muito, muito tempo atrás, numa cidade cheia de gente, nasceu um menino que parecia igual a todos, mas era diferente. Quando ele nasceu, as estrelas no céu brilharam mais e uma pé se aproximou, deixando no céu um rastro luminoso, e aqueles que o viram logo seguiram. Pastores e reis magos, guiados pela estrela, queriam ver quem era o menino que nascera. Pastores e reis magos, guiados pela estrela, queriam ver quem era o menino que nascera.
Para trás. Não te estou a ouvir. Eu não te estou a ouvir. Eu não te estou a ouvir, querida. Eurídice, eu não te estou a ouvir. Tu estás-me a ouvir, né? Estamos... Boa noite, querida Sônia e Sim. internautas. Estamos com um probleminha de áudio com a Eurídice. Já estamos aqui Sim. colocando. Ela saiu, deu uma saidinha, mas ela volta e Tá você bem. continua, por favor. Eu Tá quero bem. saber como que Jesus nasceu. Essa história me interessa. Então, enquanto eu não volta, eu sou a Sónia, não sei se ela me estava a apresentar, eu estou em Lisboa, tal como a Eurídice também está em Lisboa. Hoje vamos falar da Anunciação ao Nascimento. Vamos falar mais um pouco sobre a história de Maria, que já começámos anteriormente nesse sentido. Então, do livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos um item que chama-se A Mulher ante o Cristo. E ele fala o seguinte sobre Maria. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida, preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração e, desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Reparem, a vida de Maria, desde que nasceu até o momento em que se dá a Anunciação, que é aos 14 anos, é uma vida num lar humilde, em que ela era muito caridosa, tinha a vida de uma pessoa normal daquela época, que cuidava dos outros, que estava preparando-se, como as mulheres da época, para se casar com José, e que era uma pessoa que, no fundo, era muito crente em Deus, era alguém que orava bastante, e nós vamos ver isso mais à frente, era alguém comum, no fundo, parecia para nós. Vamos ver se era bem assim, tão comum como nós acharíamos. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma pessoa que ia desposar com um homem chamado José, que era pertencente à casa de Davi, e o seu nome era Maria. Isto está em Lucas, versículo 1, 26 a 27. Capítulo 1, aliás, versículo 26 a 27. E diz o seguinte, esse espírito que se apresenta a Maria. Não tenhais receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual vais pôr o nome de Jesus. Será grande e vai-se chamar o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai-lhe dar o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Isto porquê? Isto era para frisar que ele vinha da linhagem, ela, Maria, vinha da linhagem de Davi. Isto é muito importante nós percebermos porquê. Porque quem dava a linhagem, ao contrário do que acontece hoje em dia, que é o homem, era a mulher na época. Então Maria era descendente de Davi. E como era esperado por todos que viesse esse descendente da linhagem de Davi,
aqui está frisada em Lucas, para que compreendesse que era o quis cumprir as profecias dos precursores de Jesus que o anunciaram que ele vinha. E nada é ao acaso. Para que as coisas se possam dar e para que haja a receptividade do povo às coisas novas, é necessário que elas já tenham sido plantadas de alguma forma em nós ao longo de algum tempo como espíritos. Então, aqui está a razão porque se apresenta desta maneira esta passagem. E Maria, perante esta situação, fica preocupada, porque ela ainda não tinha se casado com José. E, como tal, ia ser mãe de um filho que não seria de José. Segundo estes relatos que nós estamos aqui a apresentar. E então, ela, perante esta situação, questiona o anjo Gabriel. E ele diz, não te preocupes, não tenhas medo. E perante esta frase, não tenhas medo, confiando ela em Deus, confiando ela naquela anjo que se lhe apresentava, ou seja, um espírito que se lhe apresentava superior, ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela sabe que vai passar por dificuldades, ela sabe que a vida não vai ser fácil, que pode ser rejeitada por José, mas mesmo assim, numa época tão difícil em que a mulher, tendo um filho fora do casamento era complicado, ela diz, faça-se em mim a segunda tua palavra. Sim, eu. Conseguiram me ouvir. Consegui. Lembrando, desculpa, primeiro, boa noite a todos, desculpa, estou com alguns problemas técnicos aqui, mas com certeza foram muito bem recepcionados pela amada Sônia, minha irmã de alma, né, de sei lá, neste momento, inclusive, a minha salvadora, porque se minha internet cai, Sônia está muito bem, estou muito bem representado. Então, só lembrando algumas partes, né, Sônia, desse anúncio que você falou, né? Então, a gente tem que lembrar que Maria tinha em torno de 14 anos, né? Quando ela recebeu a notícia recebeu a anunciação, né, que é o nosso título aqui hoje. Então, imagine a responsabilidade dela, para ela entender naquela idade, se bem que naquela época também se casava cedo também, mas entender a responsabilidade que ela tinha de gerar, porque ela já sabia, nós estudamos isso no mês passado, né, ela já sabia, a alma dela já veio preparada para ser a mãe do grande Messias, né? Não para ser a grande rainha, mas para ser a mãe do grande Messias. E quem a torna rainha depois é Deus, através do anúncio de Jesus, que a gente vai ver em outros capítulos. E então, a gente olha essa responsabilidade nessa idade e a fé dela, né? De acreditar mesmo nesses anjos, na anunciação que foi passada para ela, né? Então, pegando naquilo que eu disse, e nada é ao acaso, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, temos um capítulo que é o capítulo 19, O Poder da Fé, item 3, que diz o seguinte, a fé verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Como eu estava a dizer, ela já vinha preparada para ser a mãe do Messias. Ela sabia em espírito, reconhecia em espírito essa missão. Quando nós estamos encarnados, temos exatamente o véu do esquecimento, mas está no nosso subconsciente aquilo que é o nosso destino. Depois temos o livre-arbítrio, podemos ou não ir por esse caminho. Ela, perante aquela situação, tendo a fé calma, que já foi conquistada por ela, através das várias reencarnações sucessivas, porque ela já está num patamar de evolução comparativamente aos espíritos daquela época e também aos espíritos atuais, muito superior ao nosso, ela teve essa capacidade de se manter serena e não temer, e confiar, e ter a paciência de esperar. Isso. E a gente até um pouco de cuidado até não usar a palavra reencarnação, porque na Terra foi uma encarnação, né, de Maria. Reencarnação, na casa de meu pai existem muitas moradas. Ela na Terra foi a encarnação, tá?
Sim, Foi a primeira. mas a reencarnação é nos outros mundos onde ela fez a sua evolução. Porquê? Porque todos nós somos criados simples e ignorantes de experiências, como diz a pergunta 119 do Livro dos Espíritos. Portanto, todos nós fazemos um caminho. O caminho pode ser mais longo ou mais demorado de acordo com as nossas decisões. Há uns que evoluem mais rápido que outros, de acordo com o livre-arbítrio. Tomada de consciência e compreensão da sua missão. Ela, no momento em que vem ao seu subconsciente e torna-se consciente para ela, a missão dela, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ou seja, ela tem consciência real, mesmo estando naquela situação, de que esta é a missão dela e que todas as gerações já prevendo, ou seja, aquilo que eu estava a dizer, que ela vinha a ser no final da vida em que Jesus lhe torna a nossa mãe, que é aquilo que vamos ver mais para a frente noutras sessões, como dizia eu, isso não vamos falar muito aqui sobre esse assunto, mas ela tem consciência que é essa a missão dela. Portanto, ela tem essa missão. E depois nós vamos ver mais à frente que ela vai cumprir essa missão, inclusive já do outro lado da vida. Mas isso fica para outras sessões. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, também uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, no capítulo 6, diz o seguinte: a oração ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. O facto dela orar desde criança, o facto dela ser alguém que acredita em Deus, no sentido verdadeiro, de ter consciência que Deus existe, ela tem certeza de que Ele existe. E é um livro de luz na vida espiritualizada. Porquê? Porque ela está constantemente a ligar-se com as forças do Supremo Senhor, que é Deus. Que é as energias que vêm sendo doadas desde sempre, através do fluido cósmico universal. Ou seja, quando nós oramos, nós temos a ligação com Deus, através dos benfeitores amigos, dos espíritos superiores, que nos ajudam nas nossas tarefas. E ela vivia nesse meio, né? Ela fazia dessa forma, ela era assim. E isto é uma coisa que também é muito importante para nós, trazendo para o nosso dia-a-dia. Nós devemos orar sempre. O orar não significa sermos beatos, como se costuma dizer, mas sim orar na confiança que Deus está. E quando nós estamos a orar, que vêm as melhores inspirações, que estamos ali. Mas o que é orar? Orar, no fundo, é agir no bem. É o nosso pensamento, o nosso falar e o nosso agir ser no bem. No fundo, era isso que ela fazia. Daí ela ser reconhecida pela bondade, né, perante os seus pares. Entretanto, nós não vamos atentar para José. Eu achava que no futuro deveríamos fazer um programa só sobre José, porque vale a pena fazer sobre José. Mas vamos falar um pouquinho de José, porque ele é importante aqui para a história, mas não vamos abordar muito. José, através dos sonhos, enquanto que ela foi em desdobramento, ou seja, ela libertou-se, fez a emancipação da alma que nós fazemos quando dormimos, e falou com o anjo. José estava dormindo, e no fundo também é a emancipação da alma. Portanto, mas dormindo. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito pode se deslocar de acordo com a nossa capacidade de deslocamento, que tem a ver com a nossa evolução e com aquilo que nós nos afinizamos. José, através dos sonhos. Andando ele a pensar nisto, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Porquê? Porque ele tinha sabido da situação e estava em dúvidas se devia ou não casar com ela. E ele estava a pensar em abandoná-la, entre aspas, mas sem dar a entender porque é que a ia abandonar, porque ele tinha uma bondade de coração, não a queria prejudicar. Mas era um homem da época também. Mas mesmo assim, estava em dúvida, não tinha ainda tomado a decisão. E então aparece-lhe o anjo do Senhor do outro lado. O anjo do Senhor, o Espírito, né? Neste caso, Gabriel. Ele terá um menino e você porá nele o nome de Jesus. Quando José acordou,
Fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Mais uma pessoa que mostra fé. Ele confiou naquilo que foi dito pelo Espírito. Ele aceitou cuidar de um filho que não seria dele. É o nosso primeiro padrasto, como nós devemos dizer, e o maior exemplo de pai que nós podemos ter. Por isso é que eu disse que deveríamos ter um programa sobre ele. Esta parte, enquanto os outros assuntos estavam em Lucas, esta parte está em Mateus, capítulo 1, versículos 20 a 21 e de 23 a 24. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, também no Poder da Fé, item 2, capítulo 19, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A razão por que muitas vezes nós não conseguimos aceitar determinadas coisas das nossas vidas é esta, é o nosso interesse material. Porque cuidar de uma criança pressupõe o quê? Dedicarmos a essa criança, não é? Pressupõe deixarmos a nossa vida do dia-a-dia comum que estamos habituados, porque vamos ter noites mal dormidas, vamos passar a viver em função dessa criança para que ela possa ter uma vida mais saudável, vamos ter que nos modificar, porque quando nasce uma criança, usualmente o que acontece é que a mãe e o pai sentem responsabilidade e, como tal, sentem que têm que ser um exemplo e que pressupõem que têm que mudar algumas coisas menos boas que estejam dentro de si. E abdicam, né, também, a abdicação de muita coisa de si próprio, né? Eu não tenho filhos, eu não consigo imaginar 100% do que seria isso, mas sabe-se que é a abdicação do si próprio. A gente, mesmo que não tem filho, teve mãe. E a gente, qual é a pessoa que na mesa, uma coisa que aconteceu muito com minha mãe, por exemplo, nós tínhamos, imagine um frango na mesa, o último pedaço era o dela, então ela não escolhia, nós escolhíamos, e é isso que as mães fazem hoje, né? Hoje não, que as mães fazem, elas abdicam de si um bom pedaço, né, para os filhos, né? É onde está aí o grande exemplo de Maria, né? Que é o exemplo da mulher, da mãe também, né? Isso mesmo. Aqui José deixou de lado os seus preconceitos, as ideias que existiam bastante enraizadas, que nós sabíamos que levavam inclusive ao apedrejamento, e ele abdicou disso, mas ele já tinha isso no seu íntimo, porque ele não estava a pensar em dizer porque é que a ia abandonar. Mas ele abdicou exatamente disso tudo, para aceitar aquilo que Deus determinou. Portanto, faça-se a vontade do Senhor em mim também. É a mesma coisa. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Também está no mesmo capítulo, também no mesmo item, capítulo 19, Poder da Fé. Então, a fé robusta confere a perseverança. Eles sabiam que iam enfrentar dificuldades, mas perseveraram, tiveram energia suficiente porque confiavam no Senhor e viviam a sua vida de acordo com isso. O Senhor, neste caso, Pai Celestial, Deus, não é? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, já tendo Maria estado grávida, não é? Antes disso ela já teve um encontro com Isabel, que nós não vamos falar aqui, mas que fala sobre a missão de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando um recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia também ele, não só ela, à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Portanto, ele foi, nesta altura, supostamente toda a gente pensava e sempre pensaram que o filho era dele, não é? Não é lógico, natural. Ele foi fazer o quê? Cumprir aquilo que lhe foi pedido pelo
seu governador. Então, onde é que isto entra na nossa vida? Porque nós fomos pensar muito bem, a vida de Jesus e a vida dos pais de Jesus e antecessores deles é exatamente a vivência no dia-a-dia na sociedade. Eles não se deixaram de viver em sociedade, eles não deixaram de conviver com os outros. Pelo contrário. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumindo sobre forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Todos os ensinos de Jesus têm um objetivo. Sempre. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Isto está no capítulo 11, dai a César o que é de César, item 7. Neste caso é o nome do item, o título. E é interessante percebermos que eles sempre cumpriram aquilo que materialmente lhes era pedido. Isto, trazendo para a nossa vida, nós temos cumprido as leis terrenas, mas tendo em consideração que não atentar contra as leis divinas, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos resumiu. Ou seja, se a lei diz que é para nós cometermos algo que vá atentar contra a vida do outro, não devemos fazer. Mas se a lei nos diz tens que cumprir, por exemplo, utilizares a máscara, ficares em casa, faz sentido fazer isso porque estamos a proteger a vida dos outros. É no fundo isto que aqui se traz, não é? Também em Lucas, já no capítulo 2, no versículo 1 a 7, diz o seguinte: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Portanto, ela deu à luz na manjedoura, como nós sabemos, não é? E foi ela que o envolveu em panos, foi ela que cuidou dele, tendo em consideração que ela acabou de dar à luz. Portanto, é interessante. Então, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o Espírito, ou o anjo, como nós preferirmos, disse: não tenham medo, estou-lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Reparem bem, no outro lado da vida, alguém apareceu, vários, anunciando que o Messias tinha nascido. Isto faz-nos lembrar o nosso Consolador prometido, o prefácio do nosso Evangelho, que fala exatamente: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Então, elas vêm nos anunciar também a vinda do Consolador prometido, que no fundo é o cristianismo redivivo. Diz? E os cânticos dos anjos vêm anunciar. Exatamente, isso mesmo. E quando você comenta do nascimento de Jesus, né? Que ele nasceu nessa manjedoura, nasceu rodeado de animais, a gente pensa assim, né? Ali, primeiro que nós sabemos que a atmosfera da Terra modificou nesse período para receber o grande Messias, né?
A própria Maria, né, foi extremamente protegida durante todo o processo dela, já encarnada também, para poder estar pronta para esse momento, né, de receber o Messias, receber Jesus. E ali ele nasce onde? Com a família, né? E os animais, ou seja, com seres puros. Nós sabemos espiritualmente que, pela nossa religião, que as energias deles também foram aproveitadas para esse processo, né? E depois recebem quem? As pessoas simples. São os primeiros convidados, né, da mesa do nascimento de Jesus, são as pessoas simples, que é para quem ele veio. Mas o simples de quê? É o simples do dinheiro? Não, é o simples de coração, que eram os campesinos que estavam ali a trabalhar e receberam. E se eles receberam essa anunciação, é porque eles também estavam dentro deles em momentos de oração, né? E estavam sintonizados com energias positivas para poder se conectar com os anjos e receberem logo de primeira mão notícia do nascimento de Jesus. Não seria isso, Sônia? Sim, eles no fundo eles estavam receptivos à comunicabilidade dos espíritos, porque eles viram espíritos, né? Queremos chamar espíritos com alta envergadura, que é o caso, né? Estamos a falar de espíritos que já estão num patamar de evolução superior aos da Terra, aqueles que estão anunciando, mas em termos de evolução, mas eles aceitaram. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Maria, José, Isabel, no caso de Zacarias, que Zacarias também recebeu a anunciação do nascimento de João Batista e ficou mudo, que nós não vamos falar aqui, mas que faz parte. Os pastores, todos eles aceitavam a comunicabilidade dos espíritos. Porque senão eles não teriam ido, não é? Estavam preparados para isso, sim. E havia exatamente essa disponibilidade de espírito para isso. E também não foi ao caso que foram estes que foram escolhidos, exatamente pela simplicidade de coração e pelo amor. Fundamental, não é? Dando o exemplo que Jesus veio para todos. Para os mais humildes, para os animais, para todos. Porque ele é o governador espiritual da nossa terra. Como nos ensina o livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Queiroz Xavier, Espírito Emmanuel, na parte inicial, ele é o governador do nosso planeta. E tendo isso em consideração, logicamente que ele é para todos, sem exceção. Então correram para lá, os pastores, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados, ficaram exaltados, muito contentes, muito alegres. Mas vejam como é que ficou Maria. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia o seu coração, porque ela sabia a dificuldade que ia ser a vida de Jesus. Por isso, ela guardava. Na serenidade dela, ela compreendia que era uma tarefa árdua e, como mãe, se preocupava, como é natural. Independentemente dela confiar em Deus. Mas não deixava de guardar no seu coração a responsabilidade que seria este filho. E este caminho que ele iria seguir. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Continuando. No livro Vinha de Luz, capítulo 87, de Emmanuel mais uma vez, obra também psicografada por Francisco Queiroz Xavier, temos o seguinte. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem, a oração fundamental. Entretanto, esta atitude não dispensa a visão com entendimento. A fé precisa de raciocínio. Precisa de ser raciocinada. Precisamos de compreender porque acreditamos. Precisamos de ter entendimento, perceber quais são as consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E Maria tinha isso. É preciso olhar isto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Jesus disse-nos orar e vigiar. Nós precisamos de refletir cada situação. Temos que agir em vez de reagir. O que é difícil, porque nós habituarmos sempre a reagir. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. A primeira coisa é discernir. Olhai, refleti, ponderai,
Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e a orar com proveito. Nós temos que analisar as coisas nas nossas vidas. Se as coisas se repetem nas nossas vidas, há uma razão para isso. Se as dificuldades se repetem nas nossas vidas, há uma razão para que essas dificuldades semelhantes se repitam nas nossas vidas. É porque nós temos ainda algo a aprender com isso. Então precisamos perceber quais as razões por que elas se repetem. Sejam as coisas boas e as coisas más, porque nós precisamos das duas coisas para poder voar, não é? Compreender o que é que precisamos de trabalhar no espírito para melhorar e aquilo que temos que continuar a trabalhar para se tornar uma conquista nossa. Porque a conquista da paciência, que falávamos há pouco que ela tinha, né? A conquista da paciência pressupõe o quê? Pressupõe sermos pacientes sempre. E mesmo que a gente consiga ser pacientes 1, 2, 3, 4, 5 e já estou a ser simpática comigo própria, porque no fundo não sei se sou, isto é para brincar um pouquinho, na realidade à sexta provavelmente caio, ou à segunda, ou à primeira, depende do estado em que eu me encontro naquele momento. Isto será comigo, será com eu, será com qualquer um. Então, é uma persistência constante que temos de fazer nas nossas vidas, de trabalhar os bons sentimentos, as boas atitudes. No fundo, os bens morais que falamos tanto, não é? A paciência, a resignação, a aceitação, a abnegação. Ela tinha essa parte, a abnegação, a paciência, a aceitação. E ainda estamos trabalhando para isso, não é? Para conseguirmos fazer isso. Então, eu trago aqui, porque é interessante e é importante nós termos isto presente. Há um livro que chama-se Antologia Mediúnica do Natal, que eu tenho aqui na minha mão, e tem aqui uma passagem... Não é o que estás a pensar, faz parte do trabalho. Não é o que estás a pensar, ok? Quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possas ajudar aos mais pobres e mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Isto é de Eurípides Barçanufo. Nós não nos podemos esquecer que muitas vezes nós achamos que não temos capacidade para cumprir determinadas tarefas que nos são apresentadas nas nossas vidas. Mas se estas tarefas são apresentadas nas nossas vidas, seja cuidar de um marido doente, de um filho problema físico, problema moral, obsessivo, pode existir, né? Dentro das nossas famílias. Se nos é apresentado isso, nós temos capacidade para fazê-lo. Porque nada é nos colocado, como dizia o mestre, superior às nossas forças. Nós temos capacidade e recursos para o fazer. Se uma doença nos aparece na nossa vida, essa doença é um alerta para nós. Mas nós temos capacidade para ultrapassar. Ultrapassar não significa, às vezes, a cura, porque ela pode não ser curável. Mas a cura do espírito, o aprendizado da resignação, o aprender a amar, o aprender a respeitar. Às vezes temos que viver 20, 30, 40 anos com a mesma doença. Muitas vezes com altos e reveses. Mas nós temos capacidade para conseguir superar se tivermos confiança em Deus e nas nossas capacidades como espíritos filhos de Deus. Maria tinha essa capacidade. Maria tinha essa capacidade já conquistada de compreender que tudo podia ser difícil na vida dela ou na vida do filho, mas ela não deixou de cumprir a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Que nós nos curemos em espírito, que nós sejamos felizes, alegres, confiantes na providência divina. E nós estamos numa altura de pandemia, em que muitas vezes vamos abaixo, estamos a ver outra vez o aumento de casos. E nós que acreditamos na continuidade da vida, seja qual seja a religião, a maior parte acredita na continuidade da vida de diversas maneiras diferentes, cada um da sua maneira, a vida continua. Nós não estamos abandonados. Se nós acreditamos nisso, se confiamos, então que nós possamos ser um exemplo
de fé, de oração constante, de controlar os nossos pensamentos mais negativos, porque o nosso planeta precisa de boas energias, de bons sentimentos. Estamos numa época turbulenta. Então, que nós possamos ser essa oração, possamos seguir o exemplo de Maria, de orar constantemente nas nossas vidas, falando com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, no sentido de respeito, no sentido de os compreender, de não apontar o dedo, de perdoar, de respeitar principalmente, que eles tenham o seu tempo para crescer, como Jesus nos respeitou a nós, que acabámos por o crucificar, mas ele, no ato mais sublime, disse-nos: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não sabemos o que estamos a fazer, porque não raciocinamos, porque não pensamos, e muitas vezes caímos. É natural, nós somos espíritos imperfeitos. Estamos no segundo estágio evolutivo, a tentar caminhar para o terceiro. Então, que nós possamos também compreender, como dizia Paulo de Tarso, muitas vezes faço aquilo que não quero, e aquilo que quero fazer ainda não consigo. Mas não devemos desistir. Tal como dizia também Paulo de Tarso, continuar para a frente, mesmo com os joelhos desconjuntados, mas continuar, levantar, de cabeça erguida, levantar, pedir perdão se for o caso, retomar o caminho e, acima de tudo, que nós possamos amar sempre, como Maria amou Jesus, como Maria nos ama a nós ainda hoje em dia, cuidando de nós como de seus filhos. Então passo para ti, Maria, querida. E como Maria também amou a Deus, a gente não podemos. É importante a gente lembrar também que Maria não se fez de uma hora para outra. Quantas encarnações e reencarnações teve que ter Maria para ela chegar a ser esse espírito tão abençoado a ponto de poder vir ao nosso plano terrestre, né, a Terra, e receber Jesus, que é um espírito de altíssima grandeza, como um filho, gerar este ser, né, este grande ser. Então, eu acho que nesse exemplo todo, né, de Maria, eu acho que olhando essa parte da anunciação, é a coroação para ela mesmo. Por isso que é a grande rainha, porque ela teve uma vida de um caminho evolutivo, ela também deve ter caído, ela também deve ter errado, ela também deve ter que repetir novamente as mesmas, assim, a sua própria missão para poder dar continuidade da própria elevação espiritual dela. Então, assim como ela, nós também, né? A gente vai cair, a gente vai levantar, mas a gente também vai ser coroado. E aí eu quero assim dizer a todos, né? Nós estamos no Natal, como disse a Sônia, não é um Natal, é um Natal de família, é um Natal onde a gente tem que glorificar a vida que nós temos aqui na Terra, encarnados, não sofrer com as nossas tristezas. Não quer dizer que a gente, eu estou triste, eu vou ficar sorrindo. Eu estou triste. Não. É não sofrer com as tristezas, porque elas vão acontecer. Infelizmente, algumas mães podem ter, neste momento, estar separados dos seus filhos, ou mesmo aqui por viagens, etc., ou por doença, ou o próprio Covid, inclusive, que eu conheci algumas famílias aqui que vão passar Natal separados, porque todos estão com Covid, ou então porque os filhos já partiram, né? Então, as famílias se separaram, mas não vamos sofrer sofrer assim, alimentar esse sofrimento. A gente pode se dar todo o direito de chorar, de ter um pouquinho de dor, mas a gente agir como agiu Maria. Ela confiou. Não foi fácil o caminho dela. Isso que nós chegamos até o nascimento de Jesus. Tem toda uma continuidade. O caminho dela não foi fácil, mas ela não desistiu. Ela manteve a esperança, ela manteve a pacificação, coisa que eu não tenho ainda. Eu vou cair muitas vezes, gente. Mas um dia eu vou conseguir. Mas ela manteve isso. É esse o grande legado, um dos grandes legados de Maria. Amor, fé, né, Sônia? Esperança.
Porque se você não tem a esperança de que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida, e a sua vida não é só essa agora, se pensarmos que somos seres infinitos, mas não tiver, mesmo que longe, o caminho vai ter que começar de alguma forma. Se a gente não acreditar que isso vai acontecer, vai ser difícil a gente sorrir, né? Então a gente pode ter lembrar das coisas tristes, ter tristezas, mas não alimentemos a tristeza, alimentemos a esperança. E isso é o que Maria nos trouxe, né? A esperança, a paz, a fé. E aí eu aproveito agora para desejar a todos um Feliz Natal. Muita paz em todos os lares, para todas as famílias que estão juntas de corpo físico ou juntas de coração. Que vocês possam ter um Natal de muita paz, de muita alegria, de muita esperança. E que, junto com essa sua família de sangue, a sua família espiritual possa também estar ligada nos seus pensamentos de gratidão por essas pessoas especiais existirem nas nossas vidas. Que Deus ilumine a todos aqueles que amamos, mas que Deus também ilumine a todos aqueles que estão solitários e que ainda não conseguiram encontrar essa pontinha da esperança. Mas que a nossa oraçãozinha agora, né, Sônia, neste momento, vai chegar para esses corações solitários, essas crianças, essas mães, esses pais, esses irmãos, esses filhos, os criminosos, os que estão presos, os que estão em hospitais, sozinhos ou acompanhados, os que estão em qualquer lugar, neste plano ou no outro, que todos possam receber a luz de Deus que se fez nessa criança, que representativamente colocamos como o dia 25 de dezembro, que nasceu aqui no plano terrestre. Então, que essa luzinha preencha cada um dos lares, não a casinha, mas o lar do coração de todos vocês. E que cada um de vocês possa ser a luzinha para a pessoa que está do seu lado. Se a gente pensar assim, 2022 vai ser maravilhoso. O amanhã já vai ser maravilhoso. Eu agradeço a cada um de vocês pela confiança de estar conosco. Sônia, agradeço pela tua companhia. E quero agradecer, caiu a minha conexão no começo, eu quero agradecer ao projeto União com Jesus, que nos ofereceu esse vídeo de abertura de Natal. Lindíssimo, onde eu e a Sônia também fazemos parte, tá, gente? A gente está cantando lá. E agradecer ao Paulo Frigedo, nosso presidente, agradecer à Web Rádio, toda a equipe do Web Rádio que oferece para a gente essa oportunidade de estar aqui falando de Maria, de estar aqui falando de esperança, de paz, de alegria, de modelos a serem seguidos. Sigamos o modelo de nossa mãe. E sigamos o modelo do nosso Mestre Jesus, aquele que por ela foi concebido. Muita paz e um Feliz Natal. Verdadeiramente. Feliz Natal e muito obrigada por este coração maravilhoso que é a minha mana brasileira, a minha querida a minha mana de espírito. E eu quero agradecer também esta oportunidade e dizer que falar de Maria, qualquer coisa que eu tenha dito, fica muito aquém de conseguir falar de Maria. Maria é um ser de uma envergadura a que eu não me sinto habilitada para falar. É um ser que, desde criança, sempre me tocou, nas minhas dificuldades de criança. Como todos nós, a maioria de nós veio da religião católica, eu também vim, e era a figura que me tocava sempre. E eu agradeço, porque ela foi a minha mãe, sempre, nas minhas dificuldades de espírito, também aqui encarnada. E às vezes nós achamos que não estamos sendo cuidados, mas na realidade, vamos ver mais à frente, o quanto ela trabalha nas zonas umbralinas de maior sofrimento e quanto ela é alguém que inspira tantos espíritos nesse sentido. E isto vai ser lindíssimo depois de ver mais para a frente nos próximos programas, porque vai valer a pena percebermos a tarefa que ela faz nas zonas umbralinas de maior sofrimento e os espíritos que ela motiva a trabalharem nessas zonas que fazem parte da falange dela, a falange de Maria. Muito bem, esperamos todos. No próximo vai ser dia 28 de janeiro,
com um querido convidado também, Afonso Moreira Júnior, que vai falar agora do nascimento de Jesus até a ascensão de Jesus. Tenham todos uma noite de muita paz. Obrigada. Um momentinho, não sai não, que eu tenho surpresas portuguesas, com certeza. Certo? Eu estou aqui porque o Paulo me mandou aquele vídeo. Eu estou aqui tentando, certo? Isso a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. É o Paulo Fregeiro, nosso regente. Compôs a letra, não é, Sônia? Compôs a letra e a melodia dessa música. Fala um pouquinho aí dessas do coral de vocês, enquanto eu preparo aqui. 2 minutinhos só. Passo para ti. Essa é a tua tarefa, não é minha. Mas eu posso falar sobre o Projeto União com Jesus. O Projeto União com Jesus é um projeto que visa unir espíritos no fundo, espíritos encarnados, espíritas, e não só, porque também fazem parte do corpo pessoas que não são espíritas, cujo objetivo é exatamente homenagearmos, no sentido de amor, Jesus, não é? Trazer Jesus para as nossas vidas através da música. A música é fundamental nas nossas vidas, porque ela traz-nos também os fluidos, quando nós nos ligamos com a música, os fluidos positivos que trazem para nós a cura não só do corpo físico, como do espírito. E é importante nós termos isso presente e principalmente percebermos que a música faz parte desde sempre da humanidade. Desde sempre que nós fazemos música. Maravilha. Eu gostava muito de música, a gente vai ouvir sobre isso depois. Maravilha. Então, olhe bem, Eurídice e Sônia. Então, eu quero agradecer aqui também a você, ao presente que Portugal me deu, você, a nossa querida Sônia, a Filomena, a Ana Queiroz, todo esse pessoal, o Paulo, toda essa turma. Então, foi um ano assim maravilhoso. Então, eu devo muito à minha terra portuguesa, com certeza, uma terra maravilhosa em que nós já tivemos lá. E eu também quero agradecer ao Pronto Socorro Espiritual, Ismael das Neves está aqui com a gente, a Lucilda Nobre, o Abreu. Vai lendo aí você. Abreu Regina, vamos lá, Maria das Gracinhas, linda, sempre me acompanhando. Felicidade, linda, muito bem. Temos muitos portugueses aqui hoje. E olha bem, o nome dela é Felicidade, Só podia ser portuguesa. Ai, Jesus, a Felicidade. Aqui já é a cidade aqui do Rio Grande do Norte. Fria, gostosa, é uma coisa diferente aqui no Nordeste. A Beta também está, a nossa Beta. Elizabeth. Da minha esposa, da nossa esposa na atual encarnação, olha aí. A Manuela. Linda. A Olguinha. Olguinha, nossa grande... Posso falar, Olga, para mim uma grande mentora, né, Sônia? Nossa grande. É a nossa mãe, no fundo. É a nossa mãe do coro. e da Casa de Eurípides, né? Que é a nossa mãe. Todos vocês, muito obrigada por estarem conosco, realmente, né? E Sônia, sempre junto. Vamos lá. Obrigada pela confiança. Deixa eu falar aqui, botar a imagem. Então, nós tivemos agora, 5 horas da tarde, o programa Amiguinhos de Jesus, que falou do nascimento de Jesus, eu fiquei emocionado. Aí que juntou a fome com a vontade de comer, vieram vocês falando sobre mamãe, uma coisa fantástica. Em meia hora, o Paulo e vocês aí, direto de Portugal, quem poderia imaginar, ele acabou de editar isso aí, sabe? Eu acabei de editar e mandei para você, o primeiro e o segundo, que foi a abertura, e esse aí com o segundo. Isso tudinho só por causa da tecnologia do amor de Jesus. E a dedicação de todos. Eu reconheço o Paulo. Olha a Ana. O tempo. Olá, Paulinha. É a mulher do Paulo Fregedo. A nossa maestrina, eu chamo-lhe assim, ela vai me pedir desculpa. Maravilhosa. Vai me desculpar. E a dedicação de todos para esse trabalho. E assim, agora até digo para vocês, é muito importante a gente ter... a Marisa César. Como a Web Rádio, por exemplo, para a divulgação da palavra e para a divulgação da música, da boa música, que é um meio de oração, né? Porque a música parece que ela fura mais rápido para entrar dentro do coração da gente. Eu não vivo sem música. E é verdade.
Esse projeto, Aí- para mim, é uma honra conhecer pessoas como a Sônia, como o Paulo, como a Ana, e esse trabalho todo. E agora, vamos já para o outro programa, eu vou colocar... Chegou agora de Portugal, tá entendendo? Foi num instante, realmente. Um beijo para Feliz você. Natal, Feliz Natal. Deu uma trava aqui, foi que houve. Calma. Neném? É. Aproveita também, Marisa, beijo, Feliz Natal para você. Travou tudo aqui. Acontece. Faz parte. Voltamos. Enquanto ele resolve lá, a gente fala, olha, nós tivemos também muitos grandes amigos brasileiros, amigos novos, amigos velhos, mas sempre amigos aqui nesse projeto. E não, gente, não deixem de acompanhar a continuação da trajetória. Nós temos, assim, como eu falei, temos ótimos, a continuação da vida de Maria aqui na Terra, até depois da ascensão dela. Cada mês vai ser uma continuação, um tópico que a gente vai seguir. Acompanhe, está bem interessante. Tá? E com pessoas queridas também, que vão acompanhar, em cada uma vão ser um convidado diferente. Conseguiu? Deu um probleminha aqui, mas eu vou ver. Vamos ver agora. Ok. Tá. Então, aqui. Deu uma travada aqui de... Vamos lá, deixa Quem eu tirar sabe faz... vocês. À luz das estrelas, o Messias nasceu, vindo de longe, como prometeu. Veio à terra ensinar o homem a amar, a seguir a consciência para o bem realizar. Valeu, menina. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, boa noite a todos.